Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago um trecho do livro Instruções do Mestre Ascensionado Saint Germain, do movimento I Am ou I Am Activity dos Estados Unidos, o qual foi traduzido para o português pela Ponte para a Liberdade. Este livro se trata da compilação de vários discursos recebidos por Guy Ballard, do bem-amado Mestre Saint Germain e de alguns outros mestres ascensionados e seres de luz. Ao todo, foram 15 livros escritos pelo movimento I Am, e no Brasil são 4 livros traduzidos pela Ponte para a Liberdade. Discurso 4, 14 de julho de 1932, Saint Germain. Invocação. Deus, Tu, fonte central de toda atividade, sabedoria e poder, rogamos Teu julgamento agora, a fim de que aqueles entre Teus filhos que a Te buscam possam encontrar Tua radiação, envolvendo e governando suas mentes, corpos, lares e todas as atividades. Rogamos Teu julgamento agora e que cada coração que Te contempla possa encontrar-se envolvido em Tua invencível radiância. Envia tal poder que nada possa alcançar o mundo desses indivíduos, senão Tua perfeita atividade, pois nós reconhecemos que é da plenitude da Tua presença que advém a perfeita manifestação, a presença visível de todas as coisas, e assim está decretado. O discurso. Hoje temos uma oportunidade para comprovar a atmosfera de Deus. O dia estava muito quente. Concentrai a atenção na região da glândula pineal, sabendo que a atenção ali focalizada causará atividade equilibradora de todos os centros, dirigindo e dando todo o poder ao centro da cabeça. Deste centro se refletirá de volta ao centro vocal, que possui o poder da fala, que é apenas a representação do pensamento. Durante este tempo de contemplação ou de direção consciente da atenção ao mais alto centro, prestai atenção que a respiração seja igual, equilibrada e ritmada. Não quero dizer com isso que deis a especial atenção, mas respirai umas poucas vezes conscientemente e então conscientizai-vos de que estáis respirando a respiração ritmada. Inspirai em 8 tempos, mantende por 8 tempos, expirai em 8 e sustentai 8. Então repeti. Depois de fazer isso algumas vezes, obtereis o ritmo suficiente. A atividade desta conscientização corresponde ao pedido. O grande princípio divino está acima e envolvendo a forma por causa do ancoradouro de Deus no coração. Os 7 centros são os pontos de fixação da individualização de Deus na forma física. A glândula pineal é o ponto de ancoragem e radiação do grande Sol central. Quando compreendemos isto, chegamos ao ponto em que não mais levamos em consideração nenhum dos centros inferiores. Mantende-vos pedindo ao Deus interno que inspire a atividade correta a ser usada no momento específico. Cada um deve ficar dependendo da direção que recebe do seu próprio Deus central. Toda a instrução é apenas atenção em palavras sobre certas coisas, e o estudante deverá aprender das palavras em vez da presença de quem as dá. A radiação advirá através das próprias palavras. As palavras são apenas veículos de transmissão da presença.
O sentimento e o pensamento se tornarão tão exatos quanto a palavra falada, à medida que dependem cada vez mais da presença de Deus. É necessário usar a chama consumidora pelo menos uma vez por dia. É especialmente necessário entre os estudantes, porque alguns podem estar inadvertidamente abertos às coisas discordantes devido à pressão da massa. No emprego dos raios, tentai sentir com intensidade a poderosa presença de Deus aí operando em qualquer das cores que empregais. Muito importante, amor divino. Mantende a atenção no fato de que o amor é o poder controlador em todas as condições, sempre reconhecendo com o divino amor. Isto qualifica qualquer amor humano que aí se encontre e eleva-o em harmonia com o amor divino. Sabeis sempre que em qualquer pedido Deus é o poder sustentador. Deveis manter-vos consciente deste fato no emprego de todas as leis. Lembrai-vos de que, em todo emprego consciente da lei, todas as vezes sois vós quem determinais as qualidades que serão manifestadas e mantidas. Não há duas pessoas afetadas da mesma forma. Uma sente irritação na mente, outra no corpo, outra sente ansiedade, outra saúde enfraquecida. A consciência constante de que Deus é minha perfeita saúde, riqueza e é autossustentável, levará a pessoa à manifestação plena e visível destas condições. Reconhecei: Deus em mim é o provedor do meu tesouro. Então sei que Deus produz para meu uso visível grande abundância, dinheiro tanto quanto seja necessário para meu emprego, e que nunca é tarde, que meus compromissos aparentes estão sendo administrados em tempo. A alegre indiferença da juventude é, na verdade, esta entrega, predominando o amor, que é o mais forte poder para a manifestação. Para a senhora Balar: não deixeis cair vossas barreiras de proteção a ninguém. É prudente que todos empreguem a consciência de que a atividade de Deus está neste lar e em torno dele, e que só Deus em ação há. Ao pensar nos vizinhos, sabei que Deus governa todas as atividades deles com relação a esta casa. Captai uma coisa no início e intensamente revertei a ação negativa no pensamento ou sentimento que vos diz respeito. A aparente maior aceitação da condição negativa em vez da positiva na consciência humana é uma compulsão da força da gravidade mental. Isto é, devido à densidade da substância física do corpo. Uma declaração rápida e definida: não, fora daqui. Deus Todo-Poderoso controla esta situação. Isto é verdade depois de um certo ponto da iluminação. Quando a presença está sempre pronta a agir, a consciência do convite interno do estudante parece ser imperativamente exterior. A presença interna não se impõe, deve ser convidada. A natureza da consciência externa é oscilar de um extremo ao outro. O equilíbrio eterno é o caminho do meio, e o desejo de agir nesta atividade vos dirige e mantém aí. O desejo de andar no caminho do meio vos dirige e vos mantém nele. Quanto mais profundo o reconhecimento e vivência na presença de Deus, mais rápido agirá o poder de Deus. Atividade eletrônica. Sempre que há uma força, a certo ponto da atividade eletrônica e do ponto de vista mais alto, é sempre evidente. A força liberada pela Grande Guerra está ainda permanecendo na atmosfera da Terra e é e será redirigida e usada construtivamente. Os elétrons na nossa atmosfera são a emanação do grande Sol central, o corpo de luz branca da poderosa presença Eu Sou, e seu elemento natural qualificam a poderosa atividade eletrônica
da mesma forma em que cada elemento por si próprio qualifica a atividade eletrônica. O elétron é um elemento universal que é o Espírito de Deus. Portanto, cada elemento que aplique ou empregue o elétron qualifica-o conforme seu próprio elemento, esfera ou atividade do elemento. Na condensação em época anterior, uma na Atlântida e outra nas cidades enterradas no Amazonas, uma era a atividade consumidora e a outra era a atividade doadora de vida. Toda atividade consumidora é apenas uma reorganização do equilíbrio da atividade atômica. A atividade eletrônica está sempre permanentemente equilibrada nela mesma. Qualquer discórdia é somente uma perda de equilíbrio de um elemento particular ou de um átomo. Somente quando o elétron se torna revestido de uma qualidade é que a discórdia é possível. A primeira atividade da estrutura atômica é a requisição de algo que a qualifique, ou a necessidade de uma qualidade. De outra forma, permaneceria sempre perfeita e nenhuma qualidade lhe seria imposta. Pergunta: por que o ar em movimento parece mais fresco que o ar parado? Saint-Germain: porque a ação vibratória é aumentada. O manto de invisibilidade pode ser lançado sobre alguém instantaneamente, mas os estudantes deveriam colocá-lo permanente e conscientemente pela prática da visualização do manto em torno de si. Nós estamos conscientemente qualificando esta energia eletrônica ou atividade em cada momento. O instinto é uma forma inferior de intenção. Há somente uma presença e poder em que age em toda parte. Portanto, na verdade, há somente diferentes graus de consciência e atividade. As palavras são muito pobres para transmitir o significado de um sentimento. As correntes da cruz de Cristo. Recentemente foram colocadas correntes divinas na América do Norte em forma de uma cruz, ou em outras palavras, em forma de uma espada, pois neste caso a cruz de Cristo é a espada de correntes. A interseção das barras vem justamente no sul da fronteira do Canadá, o punho dirigindo-se para o Canadá e a ponta alcança o sul, quase na parte mais baixa da Flórida. Chicago fica na parte mais forte da lâmina, logo abaixo do punho. Estas são correntes que foram colocadas na terra pelos poderosos mensageiros de Deus. Chegará uma época em que a espada e outras se cruzarão e haverá paz e prosperidade na América. Quando as duas espadas se unirem, o cruzamento será quase sobre Chicago. Estas correntes são colocadas acima e para dentro da terra. Elas penetram cerca de 100 pés ou 32,4 metros abaixo da superfície da Terra e cerca de 200 pés ou 64 metros acima. Por isso é que a estrutura da superfície da Terra vai mudar, e o próprio chão que os seres humanos pisam será a espada de Cristo. Na formação natural de prata, uma parte dela é densa e outra é congelada e não densa. Assim é a Terra. À medida que a força de Cristo é liberada, a própria Terra se tornará menos densa. A atmosfera da Terra chegará ao equilíbrio entre frio e quente, ou semitropical. A umidade ocorrerá harmoniosamente distribuída. Na nova atividade de Cristo que está ocorrendo, certas dispensações são distribuídas, mas ainda não ficou demonstrado até que ponto elas serão concedidas. Há épocas e pontos de atividades em que as dispensações foram concedidas, tanto acelerado a civilização centenas de anos. Há afirmações variadas. Eu sou filho de Deus e posso fazer tudo o que Deus deseja que eu faça, e eu farei agora. Revisto cada átomo de meu mundo hoje com infinito amor e sabedoria. Este lar é o coração da divina missão de amor.
Meu corpo é o coração da operação do amor divino. Minha mente é o coração da divina missão de amor. Meu mundo é o coração da divina missão de amor. Eu sou o divino plano de luz em perfeita missão física agora e sempre. Sede tão confiantes quanto possível ao curar sofrimento físico, mas mantende vosso olho interno na cura das feridas do ódio. Deus em vosso interior está vivo. Não permiti que vossas formas, pensamentos de percepções de vossos sentidos ou vossos medos o silenciem. Lembrai-vos sempre de que Deus e suas manifestações são unos. Tudo se desenvolve pelo uso, todas as coisas se movimentam em ciclos. Quando soar a hora cósmica, toda a força combinada da hoste ascensionada pode ser usada para cumprir um objetivo definido. Há muitas coisas importantes em que eles não podem interferir no intervalo daqueles períodos. De outra forma, a humanidade não estaria como está hoje. Quando os indivíduos nos procuram, damos assistência sem limite conforme sua presteza no pedido, mas não podemos interferir com a ação cósmica cíclica. Na véspera de qualquer ação importante ou antes da classe, dirigi-vos sempre ao secreto coração do grande amor de Deus. A humanidade e os estudantes não preparam o caminho com antecipação. Quando a pessoa acorda de noite, às vezes retorna ao corpo para fixar na consciência externa algo necessário, ou que seja invocado quando surja uma futura necessidade. Quando chegamos a certo ponto de realização da atividade predominante, às vezes contactamos com a sabedoria adquirida em experiências anteriores e esquecidas. E se houver alguma necessidade, nós invocamos essa sabedoria e a projetamos para usá-la. Em muitas circunstâncias, isto é feito inadvertidamente para a consciência externa. Se desejamos reconhecer que nos convertamos em experiências passadas e esquecidas, é muito fácil relembrar este conhecimento do que alcançar a fonte central e trazê-lo do que ainda não foi criado. A grande lei não é mesquinha, mas é conservadora. Não permite nenhum emprego desnecessário de si própria. O registro divino. No registro divino de cada pessoa está gravada toda a experiência construtiva. Portanto, quando uma necessidade exige a sabedoria e está para ser usada, naturalmente é o primeiro lugar de onde retirá-la. Por exemplo, se tivesseis um livro com certas fórmulas de atividade, não procuraríeis outra pessoa que tivesse o mesmo livro, mas pesquisaríeis no vosso próprio e pouparíeis tempo e energia. Se a humanidade não tivesse esquecido a sabedoria e a força em estoque na sua própria consciência, invocaria muito mais prontamente aquilo que já está à mão. Em todo o universo não há desperdício de energia, exceto de alguma forma estar exaurido, mas para que o estudante possa aprender o emprego conservador desta poderosa energia. À medida que o estudante se aprofunda mais e mais nesta grande sabedoria, isto se tornará cada vez mais evidente. O cheiro de enxofre. A senhora Ballard perguntou por que era tão forte o cheiro de enxofre numa noite em que não parecia haver nenhuma causa física para isso. No processo cósmico que ocorre agora, nós dirigimos certa força enquanto vós estáis fora do corpo, na assistência da atividade cósmica. A força liberada pela atividade cósmica através da atividade vulcânica é uma força que pode ser conscientemente dirigida àqueles que são qualificados para esta atividade especial, enquanto retêm seus corpos físicos, são muitas vezes instruídos na maneira de usar esta força quando estão fora do corpo durante o sono, especialmente quando é requerido um foco desta força.
O sentido externo do olfato é a memória consciente da atividade que já ocorreu em níveis interiores. Pode-se provavelmente sentir cheiro da madeira, enxofre, carvão ou incenso. Se a memória de enxofre ou madeira é uma prova de que a atividade direta da força mais alta na Terra era especificamente requerida na Terra. Elevando a vibração. Não permitais que os sentidos exteriores formem um hábito ou adquiram consciência de nada, exceto do que toda sensação de elevação advém de uma forma perfeita, harmoniosa e natural. Libertai uma pessoa depois de tratamento na sabedoria e atividade de Deus, reconhecendo que ela está dirigindo e controlando a mente externa. Quando os indivíduos não estão cientes de como elevar o corpo, é muito melhor deixá-los sair do templo arruinado e se libertarem para prosseguir. Para os grupos empregarem num serviço universal. O supremo poder do amor de Deus divino e justiça está agora operando, onipotente nas mentes e atividade externa de cada um dos filhos de Deus em Chicago, Nova York, América, Índia e China. A América adquirirá novamente o poderoso foco ou o poder espiritual que já teve uma vez. Esta instrução advém da luz ascensionada e eles preferem que não seja considerada nenhuma individualidade. Cada um medita em seu interior, então decida sobre o mestre ascensionado especial a quem deseje dirigir sua atenção e mantenha isto em segredo em seu coração. O mais alto alcance é sempre dirigir-se ao Deus interior e, se necessitais ajuda, assistência de qualquer espécie, invocai um da hoste ascensionada. Bem, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.